Morbius, o novo filme do Jared Leto no papel do vampiro vivo da Marvel, chegou aos cinemas e já está sendo massacrado pela crítica e pelo público na internet. Eu já assisti o filme e deu muito ruim pra Sony dessa vez. Então hoje eu vou mostrar pra vocês 6 cenas simplesmente horríveis de Morbius. Você não tá acreditando, né? Continua assistindo que eu vou te provar tudo isso. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Depois de tantos adiamentos, o filme do Morbius, que estrearia em junho de 2020, foi lançado finalmente quase 2 anos depois. Mas então, agora que muita gente já viu, será que todo esse hate pra cima desse filme é um exagero ou faz sentido? É exatamente isso que a gente vai ver agora nessa lista que eu preparei. Claro, fica avisado que vai ter spoilers nesse vídeo, claro. E mesmo que eu não concorde com aquele argumento de que esse vilão do Homem-Aranha, o Morbius, ele não poderia ter um filme bom, a gente vai discutir também que isso poderia sim dar certo. Mas para isso você precisa assistir até o final do vídeo, porque primeiro a gente vai discutir sobre os erros graves que o filme tem. Se prepara que vem muita cena horrível, a gente vai conferir depois do seu like, claro, que sempre ajuda demais aqui o canal. Comenta aqui embaixo, você já assistiu o Morbius no cinema? Qual foi a pior cena de todas para você? E coloca aqui o motivo também, qual foi a pior cena, a mais vergonhosa que você assistiu? Coloca um comentário com a sua opinião, eu quero muito saber e vamos pro vídeo. Tema do Batman. Essa com certeza já virou motivo de piada e discussão para muita gente, que foi o momento que o Michael Morbius, ele entra naquele aquário do laboratório dele, cheio de morcegos, e começa a tocar uma trilha sonora com o Michael no meio dos morcegos e praticamente idêntica à trilha sonora do Batman Begins. Parece até que eles usaram a trilha do próprio Hans Zimmer, que compôs pro Christopher Nolan lá na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Como se eles tivessem pegado de lá sem permissão e colocado aqui, porque é muito parecido, sério. Eu não consegui não pensar nisso lá na hora que eu tava assistindo, e eu nem acreditava também que eles tinham feito uma cena tão parecida assim, porque uma coisa é se inspirar e outra coisa é praticamente copiar na cara dura, e é exatamente o que eles fazem aqui. Então, além daquele início com os morcegos lá na caverna, eles ainda se apoiam nesse ótimo momento que tem lá no Batman Begins, mas totalmente sem propósito, sem nenhum motivo da cena tá ali e nem se conectando com nenhuma mensagem que o filme queria passar, como acontece com Batman Begins em toda aquela jornada que o Bruce tem de superar o seu medo. Aqui é simplesmente ele se apoiando nisso e repetindo, como se isso automaticamente traria qualidade pra cena e pro filme. O Jared Leto mesmo, ele não manda mal, pelo menos pra mim, ele tentou fazer algo mais sério, mais contido, e até funciona pra se livrar daquele coringa horrível que ele fez. Bem triste saber que ele se envolveu em mais um projeto de quadrinhos, mas num projeto ruim de quadrinhos, só que dessa vez na Marvel. Então ele realmente não deu sorte com os projetos que ele escolheu, porque tanto o roteiro, a direção não ajudam em nada o ator em nenhuma das cenas que ele precisa entregar alguma coisa. Ele tem que tirar muito de onde nem tem. Então mérito pro Jared Leto não ser um ponto negativo do filme, porque ele não é um ator ruim. Eu sinto que ele foi muito prejudicado, principalmente pelo roteiro e pela direção. E agora a gente precisa falar sobre ele, claro, o melhor amigo do Michael Morbius e o melhor vilão de quadrinhos que já existiu, o Milo. É claro que é ironia, porque eu vou provar para vocês que essa ideia de um vilão com praticamente os mesmos poderes do protagonista nem foi o pior desse personagem. Sério, se fosse só isso, tava bom, porque os problemas são muito maiores do que um vilão clichê e genérico que a gente já teve em diversos outros filmes. É muito pior do que isso, tanto que os próximos 3 pontos da nossa lista serão dedicados pro melhor vilão da história, Milo. 2. Virada de assassino. Dá até pena do Matt Smith, coitado. O que ele tá fazendo ali, porque ele saiu do Doctor Who, do The Crow, e agora ele foi pra esse filme provavelmente esperando, nossa, é um filme da Marvel, e conseguiu ser mais azarado que o próprio Jared Leto, porque o personagem dele realmente não tem como defender. Porque o grande problema desse vilão é justamente a construção e a execução dele em todos os sentidos, praticamente, porque a gente tem a apresentação dos dois personagens, tanto Michael Morbius como o Milo, como amigos na infância, o bullying que eles sofrem e tudo mais, é bem genérico, mas a questão é que com praticamente nada de motivação, a gente tem uma virada do melhor amigo do Morbius para simplesmente um assassino que mata sangue frio. Então, tipo, como que ele passou de um garoto tímido para chegar nesse nível de crueldade, sabe? Se eles construíssem isso muito bem, talvez
talvez poderia ser um vilão interessante. E eu disse pra vocês que esse filme ele poderia ser bom, inclusive parece que eu tô odiando o filme aqui, mas é realmente esses momentos que desperdiçam tanto talvez personagens que poderiam ter potencial, mas eles não fazem o mínimo esforço para dar uma camada para ele sequer. E não tem razão para ele cometer o que ele comete. São motivações que ele tem que surgem praticamente do nada, porque ele age muito impulsivamente o tempo inteiro. Então nunca dá para entender o lado dele em si. Tanto que o próprio ator, o Matt Smith, ele disse que ele não entendeu o personagem dele em entrevistas. Já dava para ver pelas entrevistas que isso já era meio esperado, talvez um vilão não tão bom, mas a verdade é que o peso entre o Michael Morbius e o Milo não existe. A gente não tem uma profundidade que faz a gente acreditar nas atitudes que o Milo tem. E isso é muito preocupante, é muito ruim a gente ter isso no filme. A gente tinha que ter um embate muito claro entre os dois. E isso não acontece. 3. Dança constrangedora. Do mesmo jeito que a virada do Milo para um assassino sem pudor algum não faz sentido nenhum, mal sabia eu que o pior ainda ia acontecer. Porque logo depois dele matar os policiais, ele começa a dançar, como se ele estivesse comemorando o que ele fez, sendo que não condiz com nada do que foi apresentado antes, do que foi mostrado antes sobre o personagem. E como se não bastasse, eles ainda vão mais longe quando o Milo começa a dançar lá no apartamento dele sem camisa, arrumando o cabelo com uma música ridícula de fundo e se transformando em vampiro em frente ao espelho. Sério, galera, simplesmente a pior cena de todas pra mim. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. E eu achava que não dava pra superar aquela cena vergonha alheia que a gente tem lá no primeiro Venom, quando o Ed Brock ele entra naquele aquário no restaurante pra pegar aqueles caranguejos, e porque ele tá com fome, o Venom tá com fome. Desde aquela época eu não imaginava que eles conseguiriam superar isso, mas a Sony conseguiu se superar dessa vez, porque de verdade eu não consigo acreditar, não consigo entender como que a Sony fez uma exibição teste desse filme com essa cena e eles achavam que estava boa. Tipo, como é que eles aprovaram isso? E pior, não para por aí. Vamos pro último tópico desse vilão. 4. Corrida sem sentido. Outro ponto negativo do filme são as cenas de ação, que não são tão criativas e até dá para levar de boa até essa virada que a gente tem do Milo como um assassino, porque depois disso a gente tem aquela perseguição dos dois que chega até o metrô com um trem vindo na direção dos dois, e nesse momento o Michael é arremessado pelo Milo para longe, e nesse momento a gente fica na visão do Michael e tentando entender o que está acontecendo, mas isso nunca fica bem explicado de como que ele consegue ali o poder do voo e tudo mais, mas a questão nem é essa, porque se fosse só isso tudo bem, mas a questão é que eles tentam criar uma tensão entre o Michael e o Milo correndo na direção do Michael, mas só consegue ficar muito constrangedor o Milo correndo em direção para ele em câmera lenta. Sério, eu não sei como que eles aprovaram isso. 5. A morte da namorada. Quando a gente está se encaminhando para o final do filme, acontece a última cena de luta do Morbius com o Milo, e que é bem confusa, inclusive, mas ela começa com a namorada do Morbius sendo capturada. E, aliás, toda essa relação entre o Michael Morbius e a Martine Bancroft foi mal explicada e tudo fica pior nesse final, porque nos quadrinhos ela também acaba sendo uma das primeiras vítimas do Morbius. Ela surgiu na edição 102 de The Amazing Spider-Man, mas aqui isso ficou mal construído, eu não consegui acreditar na relação que eles têm, e o final do filme com a Martine acordando, ela sobrevivendo depois dela ser mordida pelo Morbius, e o Morbius voando na cidade, terminou de um jeito bem anticlimático, bem decepcionante, mas não mais decepcionante do que 6. Cenas pós-créditos. E tem mais, além das cenas pós-créditos serem bem ruins e bem sem sentido também, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, já vai aqui outro ponto negativo para vocês, porque só confirma a enganação total que foram os trailers do filme. Desde 2020, desde o começo de 2020, quando a gente tinha aquelas aparições do Abutre nos trailers, a gente tinha também o Homem-Aranha na parede dos trailers, então tudo isso, nenhuma dessas cenas tá na versão final. E o pior é que o próprio diretor, o Daniel
Espinosa ele já confirmou que ele não gravou nada disso. Foi provavelmente uma jogada de marketing da Sony. Então, antes mesmo de eu assistir o filme, já tinha rolado esses rumores de que não teriam essas cenas do Abutre e não teria nenhuma referência ao Homem-Aranha, o Homem-Aranha não apareceria, e sim de que todas as cenas realmente foram cortadas. E depois de assistir o filme, só fica mais claro para mim que a Sony ela só quis manter o hype, quer manter o hype em cima do universo do Homem-Aranha, porque eles não sabem necessariamente a direção que eles querem seguir, e eles estão justamente se apoiando no MCU, que já tem uma base consolidada para fazerem isso, mas eles estão fazendo isso da pior forma possível, porque a gente cria um hype, a gente cria uma expectativa e eles não correspondem isso quando a gente vai assistir o filme. E isso é muito prejudicial. É prejudicial pra gente, mas pra eles também. Eles deviam se tocar nisso, de saber que eles estão se auto-sabotando. O problema de querer manter o hype é se você fizer isso em cima de uma mentira. Você não pode fazer isso. Tentando se apoiar no sucesso da Marvel Studios e no sucesso do recente O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi grandioso, maravilhoso a experiência desse filme, o que foi esse filme, todas as especulações, toda a jornada, mas seguir por esse lado é muito revoltante, muito triste também, porque se tem um universo que pode funcionar sozinho na Marvel, é do Homem-Aranha. Eles perderam essa chance, eles desperdiçaram tudo isso, todo o potencial que eles têm para fazer filmes melhores. Na minha opinião, o filme do Morbius, ele poderia sim ter seguido por outros caminhos que fariam que ele não fosse só mais um filme de super-herói e um filme ruim de super-herói, inclusive, de anti-herói, de vilão, seja como for, porque para mim o problema não é ele ser um personagem desconhecido, já que muita gente diz que o problema desse filme é que ninguém queria realmente uma história do Morbius e tal, ninguém se interessava por esse personagem, de que o Morbius não merecia um filme. Mas a questão fundamental que eu consigo ver é que se você unir um bom diretor, um bom roteirista e os melhores atores que você puder, inclusive esse filme tem bons atores, então você pode fazer um personagem desconhecido ter um bom filme ou até um ótimo filme. E o melhor exemplo disso na Marvel são os próprios Guardiões da Galáxia, porque a maioria gostou dos Guardiões da Galáxia, mas até nos fãs dos quadrinhos, muitos não conheciam tanto assim os Guardiões da Galáxia ou não tinham lido tanto sobre eles. Até no meio dos quadrinhos dos leitores, eles eram mais desconhecidos e eles deram muito certo no cinema. E deu certo para a maioria das pessoas porque tinha uma visão ali, tinha uma visão definida. Mesmo se não fosse um bom filme, no final das contas ele já teria um mérito por ter uma visão bem particular, que é essa visão do James Gunn. Então, se a gente for um pouco mais longe também, até o próprio Homem de Ferro, ele nunca foi um personagem super popular nos quadrinhos, ele nunca foi um herói com tanta relevância nos quadrinhos quanto outros heróis, quanto o Homem-Aranha, quanto os X-Men, ele nunca tinha chegado tanto nesse nível. Mas o que aconteceu? Veio o filme do Homem de Ferro e popularizou totalmente o personagem mundialmente com uma nova versão do Homem de Ferro. E eu tenho 3 soluções que eu particularmente acho que poderiam ser feitas pela Sony para fazer um bom filme do Morbius, quem sabe? A primeira delas é um filme do Homem-Aranha e o Morbius se enfrentando. Claro, com boas inspirações, como a série animada dos anos 90 ou os próprios quadrinhos. E a segunda opção, mas um pouco mais arriscada, seria fazer um filme particular do personagem, com uma visão particular, sabe? Como foi o filme do Coringa na DC. Mas nesse caso do Morbius, você poderia fazer uma história específica de vampiro, só que com o vilão do Homem-Aranha. E talvez se você chamar um diretor com uma visão bem específica, que quer pegar esse projeto e quer até escrever também, você pode conseguir realmente tirar um bom filme daí e talvez até mudar um pouco o cenário do cinema. Você até impacta na indústria do cinema. Quem sabe até com uma inspiração em um médico e um monstro. E a terceira e mais fácil para a Sony seria se ela praticamente mantesse o mesmo tom desse filme, claro, tirando todas essas cenas ridículas que a gente falou aqui nessa lista, mas caso a Sony não quisesse arriscar e nem usar o Homem-Aranha, ela precisaria, claro, principalmente manter algumas coisas que deram certo, talvez o elenco, e apostar em contratar bons roteiristas e bons diretores para esse filme, porque no fim das contas é muito disso que faz um filme realmente ser bom ou não. Então teria chance sim de ser um bom filme. O que você acha? Você concorda comigo ou discorda? Qual foi a cena mais ridícula
ridícula do filme. Já comentou aqui embaixo? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Faltou alguma cena nessa lista? Comenta aqui que eu quero muito saber. E já aproveita e deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal com o sininho ativado, que só assim você vai receber todos os vídeos. E calma, não vai embora ainda. Confira ainda esses outros vídeos que eu separei pra você e eu tenho certeza que você vai curtir. Muito, muito obrigado de coração. Valeu, falou e até mais.